Viajar sozinhos, dormir na casa dos amigos, ficar até tarde na balada, no videogame, no computador. Hoje a gente fala sobre como administrar a liberdade dos filhos no período de férias escolares. A garotada estuda o ano inteiro, quando as aulas terminam, querem abraçar o mundo. Quando interferir e como controlar, a pedagoga Anitta Adas, autora de livros didáticos para educação infantil, está ao vivo aqui com a gente para esclarecer as suas dúvidas. É só mandar sua pergunta para o portal de conteúdo da TV Cultura, é o cmais.com.br/JC Primeira Edição, /participe, ou para o facebook.com/pronto atendimento. Boa tarde, Anitta. Obrigada pela participação, pela presença. Boa tarde, Gabriela. Obrigada a você pelo convite. A gente começa com a pergunta da Ana Cristina. Ela quer saber como incentivar os filhos a ler nas férias sem parecer tarefa de casa. Olha, é muito importante que a gente cultive o hábito, né? Em casa. Não adianta a gente só dizer para o filho da gente leia, 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 se a gente não tem o hábito da leitura. Então é muito importante que os pais leiam para os seus filhos enquanto pequenos, porque todos os hábitos são construídos. Assim como a gente escova os dentes, né? Tem o hábito de escovar os dentes, a gente vai se habituar a ler um livro, a ouvir uma boa música, a ir ao teatro. Então, é instituir o hábito dentro de casa. A gente vai para a pergunta agora da minha xará, Gabriela. Tem muitas perguntas aqui associadas aos limites com a tecnologia. E ela é uma delas. Ela diz: nas férias, a minha filha adolescente troca o dia pela noite. Ela fica na internet até de madrugada e dorme até a tarde no dia seguinte. Devo proibi-la de usar o computador? Bom, isso é muito comum, né, entre os jovens e até adultos, né, Gabriela, que trocam aí o dia pela noite. Eu não gosto muito do termo proibir. Eu acho que tudo que é proibido desperta ainda mais a curiosidade, né? Então eu acredito assim que a gente precisa conversar muito com esses meninos. E mais do que isso, voltando à nossa primeira pergunta e à nossa resposta, cultivar, mostrar para os nossos filhos outras opções, outras possibilidades de entretenimento, né? Então, ir ao teatro. Não adianta a gente falar de bons hábitos se nós adultos não temos bons hábitos. Então vale uma reflexão dos hábitos instituídos dentro de casa. A pergunta da Márcia de Souza, ela diz: o meu filho tem 11 anos, recentemente ele começou a jogar na internet um jogo com muitas fases. Na época das aulas eu limitava as horas do computador para ele fazer a lição, mas agora que ele está de férias eu não tenho mais esse argumento. O que eu posso dizer para ele para justificar que ele não pode ficar colado na tela do computador? Márcia, né? Márcia, a gente tem que conversar muito com esses meninos, muito, muito, né? Então, vale uma boa conversa, uma não, milhões de boas conversas aí, e apresentar outras possibilidades. Só que apresentar outras possibilidades significa, de entretenimento, divertimento, né? De diversão, significa compartilhar. Fazer junto, porque não basta a gente dizer para um menino, faça assim, né? Então, leia um livro. Eu preciso começar a ler esse livro para o menino. Assistir, no caso do filho dela, que tem 11 anos, assistir a um bom filme dentro do gênero que ele gosta, junto com ele, porque muitas vezes trabalhamos até tarde e tudo mais, mas um filme, né, no DVD, no Blu-ray, a gente consegue compartilhar esse momento. Então, é um momento de esforço dos pais também, de fazer... exige dedicação. A maternidade, a paternidade ou a responsabilidade sobre uma criança, um adolescente, exige dedicação. Aí tem a pergunta da Andréia Camargo. Ela diz o seguinte: quando eu tiro meu filho do videogame, ele fica impaciente, zanzando pela casa e muito mal criado. Eu acho que ele faz isso de propósito para me irritar a ponto de eu deixar ele voltar para o videogame. O que eu posso fazer? Os filhos nos testam até adultos, né? Quando adultos, eles continuam nos testando e nos provocando, vamos dizer assim. Primeira coisa é não focar na bronca, né? Porque a gente já vai, assim, querendo recriminar e condenando. Então, talvez usar um pouco do artifício, né? De respira fundo e procura desviar a atenção dele para uma outra coisa. Voltamos à construção de hábitos, construção de relações sólidas, instituir a confiança, o compartilhar,
a vida, né? Porque hoje a gente, com a tecnologia, e eu não acho a tecnologia uma coisa ruim, eu acho que ela veio para nos ajudar, mas ela não é a única coisa desta vida ou deste mundo, né? Mas a tecnologia, ela precisa ser dosada. E isso, quem faz essa dosagem são os pais, são os Quando ela responsáveis. diz aqui que ele faz tudo isso, fica zangado, fica mal criado, Fica ele está mesmo. testando o limite dela. E se ela Sim. ceder, toda vez ele vai querer Ele vai alongar esse limite. Não, ele vai provocar mais, até conseguir. Então, o não é não, assim como o sim é sim, e a gente precisa ter certa flexibilidade. As relações entre pais e filhos responsáveis e crianças e adolescentes, porque hoje temos vários formatos de família, não é mesmo? Elas se estabelecem por meio da confiança, do diálogo e, sobretudo, por meio da reflexão que vai gerar uma flexibilidade, uma negociação. A gente precisa negociar, só que negociar exige conversa. E nem sempre o adulto está preparado para essa conversa. Rita, muito obrigada pela presença e Eu que pelas agradeço. dicas.